Dizem que o pequeno Domingos, ainda menino, caminhava entre campos dourados da velha Castela, quando começou a sentir no coração uma inquietação que não se calava. Via o povo se afastar da fé, os altares em silêncio e o mundo cada vez mais surdo à voz do Evangelho. Ninguém imaginava que daquela alma serena brotaria uma das orações mais poderosas da cristandade. Séculos depois, ela seria invocada nas guerras, nas pestes, nas noites de maior desespero. Chamam-na Nossa Senhora do Rosário, celebrada pela Igreja em 7 de outubro, padroeira das missões e das grandes batalhas espirituais. O título nasceu de uma guerra, cresceu nos mosteiros e atravessou os séculos em contas simples. Foi reconhecido solenemente após Lepanto, em 1571, quando o mundo cristão, ameaçado e dividido, uniu-se num mesmo clamor. Um exército inteiro empunhou o rosário em vez de espadas, e o impossível se rendeu ao poder da oração. Desde então, o rosário deixou de ser apenas uma devoção. Tornou-se escudo, promessa e resposta para tempos de trevas. Mas o segredo dessa vitória não está nas batalhas narradas pelos livros, e sim nas mãos que seguram as contas. O rosário é uma corrente de fé que parece repetição, mas é, na verdade, uma linguagem espiritual cifrada. Cada Ave Maria é um passo em direção ao mistério de Deus, cada mistério, um degrau no caminho da redenção. Ele não é oração apressada, é ritmo de eternidade. Dentro do silêncio que nasce ao rezá-lo, a alma aprende a respirar junto com o céu. É a oração dos simples e dos sábios, dos que choram e dos que esperam, dos que lutam e dos que se rendem a Deus. Em cada conta há um gesto de confiança, em cada dezena, uma entrega. O rosário é o Evangelho condensado nas mãos do povo. Por isso, quando se fala de Nossa Senhora do Rosário, não se fala apenas de uma devoção antiga, mas de um poder que transformou séculos inteiros, um poder silencioso que uniu monges e reis, viúvas e crianças, santos e pecadores, todos em uma mesma cadência de fé. Aqui se fala de poder, de silêncio e de vitória, porque quem aprende a rezar o rosário descobre que o verdadeiro milagre é ver o impossível se dobrar diante da oração. O rosário é uma história viva, feita de contas e de confiança. É o fio que liga a terra ao céu, e que desde o tempo de São Domingos até hoje, continua a sussurrar à humanidade a mesma verdade. Nenhuma batalha é perdida quando se luta de joelhos. Quando Domingos de Gusmão chegou ao sul da França, por volta do início do século XIII, encontrou um povo dividido. As praças já não ecoavam o som das pregações, os mosteiros estavam vazios e muitos corações haviam se afastado da verdade do Evangelho. Heresias se espalhavam como sombra, prometendo uma fé sem cruz, uma religião sem amor, uma liberdade sem Deus. Era um tempo em que o mundo cristão parecia perder sua voz. O jovem sacerdote, movido por uma compaixão profunda, percebeu que não bastavam palavras afiadas para curar o coração humano. Seria preciso algo mais doce, mais profundo, mais constante. A missão de Domingos se tornou uma jornada de escuta e oração. Enquanto caminhava pelas aldeias, via a miséria e a descrença crescendo lado a lado. Muitos o rejeitavam, outros zombavam de sua insistência. E foi então, segundo a tradição reconhecida pela Igreja, que em meio à sua solidão e cansaço, ele teve uma visão de Maria Santíssima. A Mãe de Deus lhe apresentou uma arma espiritual nova, o rosário, e disse que, por meio dessa oração simples, o povo reencontraria a fé perdida. Ela não lhe deu uma espada, mas um colar de contas. Não lhe ensinou estratégias, mas uma repetição amorosa que abriria o coração do homem ao mistério da salvação. São Domingos compreendeu que a verdadeira batalha não se travava nas praças ou nos castelos, mas dentro das almas. Com o rosário nas mãos, começou a ensinar o povo a rezar, convidando-os a meditar os mistérios da vida de Cristo. Ele repetia que cada Ave Maria era uma semente plantada na terra seca da descrença, e que o Espírito Santo faria florescer o que parecia perdido. Como diz a Escritura, as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E assim nasceu uma revolução silenciosa. Onde antes havia discussões, surgiram grupos de oração. Onde reinava o medo, ergueram-se vozes confiantes. Mulheres simples, homens do campo e até cavaleiros começaram a carregar as contas entre os dedos, aprendendo a unir a mente e o coração na contemplação dos mistérios divinos. Domingos percebeu que o rosário transformava não apenas os outros, mas também a si mesmo. A paciência lhe crescia no olhar, a compaixão nas palavras, e a esperança, antes frágil, tornava-se chama viva. Em pouco tempo, o que parecia um pequeno gesto se espalhou por toda a Europa. O rosário se tornou o remédio da época. A prece que reconstruía o que as heresias haviam destruído. São Domingos não fundou apenas uma ordem, fundou um caminho. E esse caminho ensinava que a fé não se impõe, se testemunha. Que o mal não se vence com força, mas com perseverança. Que Deus escolhe o humilde para confundir o poderoso e que nas mãos de um homem pobre, uma simples sequência de orações podia mudar o destino de uma era. O rosário nasceu assim, como resposta à escuridão. Não veio de uma estratégia humana, mas do consolo materno de Maria, que viu o mundo em crise e entregou ao seu filho espiritual uma corrente de fé capaz de unir céu e terra. E desde então, em cada geração, quando a fé parece enfraquecer, o eco da voz de Nossa Senhora ressoa no coração da Igreja. Rezem o rosário, porque quando a fé precisa de uma arma, o céu entrega uma oração. Há um momento na vida espiritual em que as palavras parecem se esgotar. A alma já não sabe como pedir, como agradecer, como continuar. Foi para esses instantes de silêncio interior que o rosário nasceu. O fiel, ao segurar as contas entre os dedos, descobre que o que parece repetição é, na verdade, mergulho. Cada Ave Maria não é uma nova frase, mas o mesmo amor pronunciado com mais profundidade. Assim como as ondas do mar que tocam a areia incessantemente, a oração repetida toca o coração de Deus até que se torne um com Ele. São Domingos compreendeu esse mistério quando começou a ensinar o rosário aos pobres e aos cansados. Eles não sabiam ler, mas sabiam repetir. E o que seus lábios simples pronunciavam, o céu transformava em música. Ele percebia que, quanto mais o povo rezava, mais a esperança se acendia. Aquela repetição mansa era como um incenso subindo, uma ponte construída palavra por palavra entre o humano e o divino. Era o cumprimento vivo daquilo que o Senhor ensinou. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. O rosário não é vã repetição, é repetição cheia de fé, de amor, de entrega. É o diálogo que não se cansa de ser amor. Em cada dezena, o coração aprende o ritmo de Deus. O corpo reza, a alma contempla e a mente, aos poucos, se aquieta. As distrações, que antes pareciam muralhas, se dissolvem no compasso das contas. O rosário é, portanto, uma pedagogia divina. Ensina o tempo da paciência, o valor do silêncio e a arte de permanecer. A oração constante purifica o coração e alinha a vida ao pulso do céu. É como quem caminha um longo caminho recitando um nome amado. O sentido não está na palavra, mas no vínculo que ela cria. Os monges medievais chamavam essa prática de oração do coração. Eles diziam que a alma humana é como um instrumento que precisa ser afinado e que o rosário é o modo mais terno de fazê-lo. Cada repetição é uma corda que vibra, cada mistério é uma melodia. Quando o coração se ajusta à voz de Maria, tudo dentro do homem se ordena novamente. As dores encontram sentido, as esperas ganham paciência, e o sofrimento se transforma em oferta. Não há pressa em quem reza o rosário. A repetição o transforma numa escada invisível, feita de paciência e confiança. Subida após subida, o fiel percebe que está mais leve, mais sereno, mais próximo de Deus. O rosário não exige raciocínio,
exige entrega. Ele não é oração de sábios, é caminho de amantes. Rezar o rosário é como aprender a amar de novo, dizendo o mesmo sim a cada conta, como Maria o disse em Nazaré. E quando o mundo parece ruído demais, o rosário devolve o silêncio que cura. É a oração que não se impõe, apenas se oferece, que não explica, apenas abraça, que não convence, apenas transforma. As repetições, longe de cansar, conduzem a alma ao essencial. Quem permanece nelas descobre que rezar não é falar com Deus, é deixar-se tocar por Ele. O rosário é a arte de permanecer no amor, mesmo quando as palavras se repetem, porque o amor verdadeiro nunca se cansa de ser dito. Há palavras que o tempo transforma em símbolos. Rosário é uma delas. Quando a Igreja começou a chamar Maria de Nossa Senhora do Rosário, não se tratava apenas de nomear uma devoção, mas de reconhecer uma presença, a mãe que guia seus filhos pelos mistérios da vida de Cristo. O termo vem do latim rosarium, que significa jardim de rosas, e essa imagem nunca foi escolhida ao acaso. Cada Ave Maria é como uma flor espiritual, e ao final da oração, um jardim inteiro é oferecido à Rainha do Céu. O rosário é, portanto, uma oferenda de amor, tecida com paciência, perfume e fidelidade. Os antigos monges viam nas contas do rosário um espelho da alma cristã. Assim como o jardineiro cuida de cada rosa com atenção, o orante cuida de cada oração com devoção. É um trabalho silencioso, mas fértil, porque toda rosa brota de uma ferida e todo amor verdadeiro nasce da perseverança. Maria, a cheia de graça, torna-se a guardiã desse jardim espiritual. E quem a invoca como Nossa Senhora do Rosário, reconhece nela não apenas a intercessora, mas a mestra dos mistérios de Deus. Foi a ela que o Verbo se confiou, e é ela quem conduz cada fiel, mistério por mistério, da encarnação à glória. Quando o Papa São Pio V proclamou oficialmente o título de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja quis eternizar uma experiência, a de que Maria não é distante, mas companheira. Não é ornamento, mas caminho. O rosário é, em essência, o mapa da alma conduzida por ela. É um itinerário espiritual no qual Maria, como mãe e pedagoga, ensina a olhar Jesus com o coração puro. Cada mistério é um degrau dessa escada. Os gozosos falam da esperança, os dolorosos da purificação, os gloriosos da vitória e os luminosos da missão. A alma que percorre esses degraus com sinceridade refaz o percurso da própria redenção. Os santos sempre compreenderam esse segredo. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que o rosário é um compêndio do Evangelho, porque nele se contempla toda a vida de Cristo sob o olhar de Maria. E, de fato, quem reza o rosário não apenas fala com a mãe, mas se deixa ensinar por ela a entender o filho. É uma escola espiritual onde as lições são dadas em silêncio e gravadas na alma. Guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Esse versículo é a chave do título. Maria é aquela que guarda, contempla e ensina a guardar. O rosário é o exercício dessa guarda interior. O título Nossa Senhora do Rosário é também uma confissão de fé na vitória de Deus sobre o caos humano. Ao longo dos séculos, cada vez que a Igreja atravessou provações, foi a essa invocação que o povo recorreu. Era como acender uma luz no meio da noite. As contas corriam entre os dedos, e com elas a certeza de que o céu não abandona. O rosário é um símbolo de resistência espiritual, uma forma de dizer ao mundo que ainda há flores no deserto e graça na dor. Por isso, o nome Nossa Senhora do Rosário é muito mais do que lembrança de um milagre ou eco de uma batalha vencida. É uma profissão de amor e confiança. É o reconhecimento de que Maria continua a cultivar, nas almas que rezam, o jardim do Evangelho. Cada oração é uma rosa que se abre, e cada fiel um pequeno canteiro desse jardim celeste. Ao final, o perfume que sobe ao céu é o da fé viva, porque o rosário transforma quem o reza. Onde havia deserto, faz brotar flores. Onde havia medo,
faz nascer esperança. O século XVI era um tempo de sombra e de medo. O mundo cristão vivia dividido, e o mar Mediterrâneo, palco de tantas rotas e esperanças, tornara-se um campo de ameaças. De um lado, o poder de impérios que pareciam invencíveis. Do outro, uma Europa enfraquecida, marcada por disputas internas e perda de fé. A batalha que se aproximava em Lepanto, no ano de 1571, não era apenas política, era espiritual. O Papa São Pio V, homem de oração e de profunda confiança em Maria, compreendeu que a força dos exércitos seria inútil sem o auxílio do céu. Assim, convocou toda a cristandade a rezar o rosário. As igrejas se encheram, os mosteiros se ergueram em cânticos, e o mundo, por um instante, respirou o mesmo pedido, que a Mãe de Deus intercedesse pela paz. Conta a tradição que o Papa, no dia da batalha, permaneceu recolhido em oração. Enquanto os ventos mudavam de direção e os exércitos se confrontavam, ele mantinha o olhar fixo no crucifixo, murmurando as Ave-Marias com o rosário nas mãos. Horas depois, teria levantado a cabeça com um brilho no olhar e dito: "A nossa rainha venceu." Mais tarde, mensageiros confirmariam que, no mesmo instante, a maré havia se invertido e a vitória, considerada impossível, fora alcançada. São Pio V atribuiu o triunfo à intercessão de Maria e à oração do povo, que em uníssono empunhara o rosário como escudo invisível. Aquela vitória, mais do que militar, foi uma revelação. Deus ainda ouve o clamor de um povo que reza unido. O rosário, simples corrente de contas, tornou-se símbolo da resistência da fé diante do impossível. Não foi o poder das armas que mudou a história, mas a força das mãos postas em oração. Lepanto se tornou, assim, um marco espiritual. A partir daquele dia, Maria foi solenemente invocada sob o título de Nossa Senhora das Vitórias, e pouco depois, o Papa declarou o título definitivo: Nossa Senhora do Rosário. O povo entendeu que não havia separação entre os dois nomes. A vitória vinha do rosário, e o rosário das mãos da mãe. Em agradecimento, o Papa instituiu a festa litúrgica do Rosário no dia 7 de outubro, data que a Igreja conserva até hoje. Ele quis que o mundo inteiro se lembrasse de que, quando os homens se unem em oração sincera, o céu age. Desde então, igrejas foram erguidas em honra a Nossa Senhora do Rosário, e confrarias surgiram por toda a Europa, reunindo homens e mulheres dispostos a sustentar o mundo com a oração contínua. O eco de Lepanto atravessou os séculos como uma certeza. Nenhuma oração sincera se perde, nenhuma súplica feita com fé deixa de ser ouvida. O que começou como uma batalha no mar se tornou um sinal eterno de esperança. O rosário passou a ser visto como arma espiritual dos tempos difíceis e o nome de Maria, invocado nas contas, como proteção dos fiéis. Era como se o próprio Evangelho tivesse se cumprido ali. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 22. A vitória de Lepanto foi a vitória da fé sobre o medo, da oração sobre a força, do céu sobre a terra. Desde aquele dia, cada vez que o mundo enfrenta seus próprios mares agitados, guerras, dores, divisões, desespero, o chamado se repete: rezem o rosário. Não porque Maria precise ser convencida, mas porque nós precisamos ser lembrados de que o poder verdadeiro nasce da fé. A história de Lepanto não é lembrança distante. É promessa viva de que Deus continua agindo nas horas mais sombrias e que o rosário, nas mãos dos fiéis, ainda é o mesmo escudo invisível que um dia fez o impossível se render ao amor de uma oração. Há uma harmonia secreta entre o que se passa no céu e o que se repete na terra. O rosário é a tradução dessa harmonia. Ele não é uma sequência de preces desconectadas, mas um fluxo, um pulso espiritual que acompanha o respirar da alma. Quando alguém o reza, o tempo parece desacelerar e o coração entra no compasso de Deus. O rosário é como uma ponte feita de ritmo e silêncio, de palavras humanas e ressonância divina. Cada dezena é uma batida do coração de Maria, e quem o recita se deixa embalar por esse compasso. Os mistérios,
gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos, não são fragmentos isolados do Evangelho. São degraus de um mesmo caminho, etapas que conduzem o fiel do nascimento de Cristo até a plenitude da ressurreição. Rezar o rosário é percorrer o Evangelho não com os olhos, mas com o coração. Cada mistério é uma porta de contemplação, e a cada oração o fiel se aproxima um pouco mais da presença viva de Deus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 28. O rosário é a prática dessa bem-aventurança: ouvir, guardar e deixar florescer. Há algo de profundamente humano nesse modo de rezar. Enquanto os lábios repetem, a mente viaja pelos mistérios e o coração se educa na paciência. O rosário ensina a habitar o tempo de Deus, um tempo que não se mede por relógios, mas por fidelidade. É como quem caminha em espiral. Volta sempre ao mesmo ponto, mas nunca do mesmo jeito. Cada volta é mais profunda, cada conta mais luminosa. O que parecia rotina se torna revelação. Rezar o rosário é mergulhar no mesmo rio e descobrir que a água nunca é a mesma, porque a alma também já mudou. O Papa São João Paulo II chamava o rosário de liturgia do coração. Ele dizia que quando rezado com fé, o rosário une a oração pessoal à vida da Igreja, como se o orante se juntasse ao grande coro da criação que louva o Criador. Nessa liturgia silenciosa, o céu se inclina e a terra se eleva. Maria, ao ser invocada, não vem sozinha, traz consigo o perfume do reino e conduz o coração a Jesus. O rosário, nesse sentido, é mais que uma devoção, é um diálogo. Deus fala por meio dos mistérios, e o fiel responde com amor através das repetições. Cada mistério, contemplado com sinceridade, abre uma janela espiritual. Nos mistérios gozosos, a alma aprende a acolher. Nos dolorosos, aprende a oferecer. Nos gloriosos, aprende a esperar. E nos luminosos, aprende a servir. O rosário, portanto, educa a alma inteira, mente, corpo e espírito, para viver o Evangelho na vida cotidiana. Ele transforma o cansaço em confiança e a pressa em presença. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O rosário ensina a viver dentro desse tempo sagrado, em que cada conta é um segundo de eternidade. Quando as palavras se alinham ao coração e o coração se alinha ao céu, o rosário se torna um sacrário invisível. É por isso que os santos o chamavam de corrente luminosa, porque une o orante a Deus, une os vivos aos que já descansam, une a terra ao paraíso. É oração que não termina quando se diz amém, pois o eco de cada Ave Maria continua vibrando no universo, sustentando almas, consolando corações, transformando realidades. O rosário é esse ritmo eterno que liga o pó ao infinito, lembrando à humanidade que não há distância entre o que se reza e o que se vive. Há apenas um compasso, o amor. Com o passar dos séculos, o rosário deixou de ser apenas uma oração antiga e se tornou um chamado constante do céu. Desde as primeiras aparições marianas até os tempos modernos, Maria repete o mesmo pedido com ternura insistente. Rezem o rosário todos os dias. É como se o céu inteiro quisesse lembrar à humanidade que a vitória espiritual não está nos grandes gestos, mas na fidelidade silenciosa. Em cada época de confusão, o rosário ressurgiu como farol, reacendendo a fé quando as trevas pareciam vencer. Ele não pertence a um tempo, mas a todos os tempos. Em Pompeia, no século XIX, o advogado Bartolo Longo, homem atormentado por antigas escolhas e vazio espiritual, reencontrou a paz quando foi levado, pela mão de Maria, a rezar o rosário. Aquele homem, antes distante de Deus, converteu-se e construiu, com esforço e fé, o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ali nasceram promessas de graças e curas espirituais para todos que recorressem a ela com confiança. Aquele lugar se tornou símbolo de que nenhuma vida está perdida quando se segura novamente as contas da oração. Décadas depois,
Em Lourdes, na França, Maria apareceu à pequena Bernadette. Em suas mãos, a Mãe do Céu trazia o rosário e o rezava diante da menina. Não foi um gesto de costume, mas de ensinamento. O próprio céu mostrava como orar. Cada Ave Maria dita pelos lábios de Bernadette parecia acender luzes invisíveis naquele vale. Quando Maria uniu sua voz à da menina, o rosário se fez ponte entre o humano e o divino, recordando a promessa: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Em Fátima, em 1917, o pedido se tornou urgente. Aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, Maria disse com doçura e firmeza: rezem o rosário todos os dias para alcançar a paz para o mundo. Naquele tempo de guerra e medo, o apelo materno ressoou como uma advertência e uma promessa. Não era ameaça, era convite à conversão. O rosário seria o remédio para os corações endurecidos e a chave para a paz verdadeira. E os frutos vieram. Incontáveis almas encontraram consolo, famílias voltaram à oração, nações inteiras se ajoelharam de novo. Ao longo do século XX, papas como Pio XII e João Paulo II retomaram esse mesmo clamor, chamando o rosário de arma espiritual dos tempos modernos. Mas é importante compreender o sentido dessa expressão. Não se trata de combate contra pessoas, e sim de resistência contra o desânimo, o egoísmo, a frieza espiritual. O rosário não fere, cura, não divide, reconcilia, não impõe, convida. Ele devolve à alma a serenidade que o mundo rouba. É o eco de Maria repetindo através dos séculos o que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 5. Os sinais que acompanham essa oração não são espetáculos, mas delicadezas divinas. Quantas mães já viram filhos retornarem à fé depois de anos de afastamento? Quantos doentes encontraram consolo na recitação de uma dezena? Quantos lares reencontraram a paz ao se unirem na oração do rosário? São milagres discretos, escondidos entre as contas, mas poderosos aos olhos de Deus. As promessas que Maria deixou aos que rezam com amor, paz interior, força nas provações, conversão e proteção, são mais que recompensas. São consequências naturais de quem vive unido à Mãe. Assim, o rosário continua a ser o fio de esperança que sustenta gerações. Em cada aparição, em cada milagre, em cada história de conversão, Maria apenas repete o mesmo gesto. Coloca o rosário em nossas mãos e espera. E quem o aceita, descobre que as promessas da Mãe não falham, porque vêm do coração do próprio Cristo. Felizes os que confiam no Senhor e fazem do Altíssimo o seu refúgio. Salmo 91, versículo 2. O rosário é esse refúgio, esse lar espiritual, onde a fé floresce e o céu se aproxima. No dia 7 de outubro, quando a Igreja celebra a festa litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, o mundo parece, por um instante, recordar aquilo que o tempo tenta apagar, que o verdadeiro poder não está nas mãos fortes, mas nas mãos que rezam. Desde o século XVI, essa data não é apenas lembrança de uma vitória em Lepanto, mas uma convocação espiritual para todos os que buscam refúgio e sentido. A cada ano o convite se renova, não apenas para repetir orações, mas para retomar o fio invisível que une gerações de fé. O rosário, com suas contas simples, continua a ser a linguagem da esperança nascida da perseverança. Essa oração, tecida ao longo dos séculos, é herança viva. Ela passa de mãe para filha, de avó para neto, de ancião para jovem, como quem entrega um segredo que não envelhece. O rosário não pertence a um tempo ou a uma cultura. Ele é universal, porque responde à necessidade mais profunda do coração humano: sentir-se amparado. Em suas repetições, a alma encontra abrigo, e cada palavra se torna um gesto de confiança. Assim, o rosário não é relíquia de um passado devoto, mas pulsação de uma fé que permanece. Ele é o Evangelho nas mãos do povo, a Bíblia rezada com amor, o catecismo da esperança que não morre.
Muitos santos descobriram nesse costume simples o caminho da eternidade. São Luís de Montfort chamava o rosário de corrente de salvação, e São Pio de Pietrelcina o chamava de arma da alma. Mas essas expressões, longe de sugerirem combate, revelam o poder do amor fiel, o amor que resiste às tempestades. Cada mistério contemplado educa o coração para o céu. O nascimento de Cristo ensina a humildade. Sua paixão ensina o amor que se entrega. Sua ressurreição ensina a esperança que nunca se apaga. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quem reza o rosário pode dizer o mesmo, porque cada conta é uma etapa dessa corrida silenciosa rumo à eternidade. O mundo moderno, acelerado e barulhento, talvez não compreenda a força de uma oração repetida, mas é exatamente aí que o rosário revela sua beleza. Ele é o antídoto contra a pressa, o remédio contra o medo, o descanso das almas inquietas. Cada dezena é um convite para desacelerar e ouvir o que Deus sussurra no silêncio. A alma, ao tocar as contas, aprende a confiar novamente. O rosário é, por isso, uma escola de amor perseverante, e todo amor que persevera se torna eterno. Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, continua a caminhar pelas estradas do mundo, chamando os corações ao mesmo gesto: rezar. Quando tudo parece perdido, quando a fé se enfraquece, é ela quem recoloca o terço em nossas mãos e repete, como uma mãe paciente: não temam, rezem. E nessa obediência simples, o céu volta a se abrir. O rosário é o fio que reconecta a alma ao seu Criador. Ele ensina o que os teólogos escrevem e o que os santos viveram, que a fé é memória viva e o amor, repetição constante. Diante de cada altar, em cada casa, em cada leito de dor, o rosário continua sendo ponte. Ele atravessa o tempo e chega às gerações como dom eterno. Nossa Senhora do Rosário não é apenas lembrança do passado, é presença no presente e promessa para o futuro. Aquele que segura as contas com fé se une a uma multidão invisível de santos e fiéis que, ao longo dos séculos, mantiveram o mundo de pé pela oração. É a herança mais pura que a Mãe do Céu nos deixou. O poder de vencer ajoelhado, o poder de transformar a dor em luz e a espera em esperança. E hoje, ao recordarmos essa herança, fica um chamado silencioso. Reze. Reze por quem sofre, por quem perdeu a fé, por quem não tem forças para rezar. Reze por sua casa, por seus filhos, pelo mundo. Deixe que o rosário volte a pulsar em suas mãos como o coração da própria igreja. Porque quem reza o rosário nunca está só. Maria reza junto. O nome Nossa Senhora do Rosário é, em si mesmo, uma síntese de toda a caminhada espiritual da igreja e de cada alma que aprendeu a rezar nas horas mais difíceis. É Maria como mãe e mestra, ensinando que as palavras simples, repetidas com amor, têm poder de transformar o destino do mundo. Ao longo dos séculos, ela se fez presente em momentos em que a fé vacilava, sempre oferecendo o mesmo dom: o rosário, essa oração que não apenas fala de Deus, mas o traz de volta ao centro da vida humana. O que começou nas mãos de São Domingos tornou-se herança universal, uma corrente de fé que nunca se rompeu. Quando se contempla Maria sob o título de Nossa Senhora do Rosário, compreende-se que a oração é mais do que súplica, é comunhão. Cada conta que passa entre os dedos é uma resposta à voz do Evangelho, é o cumprimento das palavras do Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 4. O rosário é essa permanência amorosa, um encontro constante entre a fragilidade humana e a ternura divina. Quem o reza não está apenas recitando frases, mas abrindo o coração para que o céu respire dentro dele. O poder dessa oração não está em sua complexidade, mas na fidelidade de quem a pratica. Milhões de corações, em todas as línguas e lugares, unem-se nesse mesmo ritmo de fé, transformando o mundo por dentro. Onde há solidão, o rosário se torna companhia. Onde há enfermidade, torna-se consolo.
Onde há luto, torna-se promessa de reencontro. Onde há desespero, torna-se coragem. Porque cada mistério rezado é uma semente plantada no terreno da esperança, e Deus faz germinar o impossível. Nossa Senhora do Rosário é mais do que uma lembrança piedosa, é uma presença atuante. Ela continua a interceder, a ensinar e a proteger. Cada vez que um fiel segura o terço, o céu se inclina para ouvir, e a Mãe estende o manto sobre os que se confiam a ela. Essa é a vitória silenciosa do Rosário. Não muda apenas o que acontece fora, mas transforma o que existe dentro. O Rosário é, ao mesmo tempo, refúgio e missão. Ele convida o coração a repousar, e depois a sair ao encontro dos outros com a paz que vem de Deus. Hoje, diante das incertezas do tempo presente, o chamado permanece o mesmo: retomar o Rosário, reacender a fé, refazer o caminho. Maria continua a visitar os corações que a invocam, conduzindo-os ao seu Filho. É ela quem mostra que a verdadeira força está nas mãos que se unem e nas palavras que se repetem com amor. O Rosário é a oração dos que confiam, o hino dos que esperam, o abrigo dos que sofrem. E é também o selo da promessa de Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Por isso, neste momento, diante da Mãe do Rosário, faça o seu pedido de oração. Entregue nas mãos dela aquilo que pesa no coração, o nome de alguém que precisa de fé, a dor que ainda não encontrou consolo, a esperança que parece apagada. Diga-lhe com simplicidade: Maria, ensina-me a rezar. E ela o fará, como sempre fez, conduzindo o coração ao Cristo vivo. Se esta história tocou sua alma, compartilhe-a com quem precisa de esperança. Permita que o Rosário continue ecoando de coração em coração, como corrente de fé que atravessa os séculos. Inscreva-se para caminhar conosco nessa missão de oração e consolo, porque em cada conta do Rosário, o céu se inclina à terra e o impossível se torna possível nas mãos de Maria.